E visto que temos o mesmo espírito de fé, de acordo com o que está escrito, eu acreditei e, portanto, falei. Nós também acreditamos e, portanto, falamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Saiba que não é suficiente apenas conhecer a palavra de Deus. Você também precisa dizê-la. Quando nosso Senhor Jesus foi tentado no deserto, ele não pensou meramente nas Escrituras, ele falou em voz alta. Você pode memorizar milhares de Escrituras, mas se não aprender a dizer "está escrito" e liberar a palavra, não haverá poder. O poder de Deus está aí, mas está todo adormecido dentro de você. No momento em que você fala, é como se Deus estivesse falando. A palavra de Deus em sua boca é como Deus falando. O medo não é algo que você possa raciocinar ou analisar. O medo é irracional. Estamos em uma guerra e a única maneira de derrotar o medo é falar a palavra de Deus a qualquer medo que você tenha, dizendo "está escrito". Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: "Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação." Esta é a verdade. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Não importa com que tipo de medo você esteja lutando. Medo de envelhecer, medo de contrair esta ou aquela doença, medo de perder o emprego ou medo do fracasso. Seja qual for o medo que veio contra você, declare: "está escrito". E se o medo voltar, então diga de novo. Declare as Escrituras pela manhã, à tarde, à noite. Sempre que o medo voltar, fale a palavra de Deus. Se o inimigo quer uma luta, então lute com ele. Dê a ele a espada do Espírito e ele vai ter que bater em retirada. Existem muitos versículos que você pode memorizar. Anote aqueles que envolvem as áreas de sua necessidade e arme-se com eles. A nossa batalha é contra domínios deste mundo, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais e não contra as pessoas. O centurião era um oficial romano responsável por 100 soldados. Porém, mesmo sendo um estrangeiro, ele teve um perfeito entendimento do poder criador da palavra do Senhor Jesus. O comandante viu que a autoridade do Salvador era suficiente para realizar qualquer feito. Na ocasião, o servo do centurião, o qual era muito estimado por ele, estava muito doente e à beira da morte. Então o centurião disse a Jesus: "Eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz." E ouvindo isso, Jesus ficou maravilhado e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: "Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé." O centurião teve fé absoluta na palavra do Salvador e o colocou acima de tudo. Por isso, o Senhor também o exaltou sobre todos os filhos de Israel. O estimado servo do centurião não estava mais sob a sua autoridade, e sim vivendo o domínio cruel da doença. No entanto, o oficial romano reconheceu que a autoridade do Senhor Jesus suplantaria o efeito devastador daquela enfermidade. O Senhor Jesus é a fonte de saúde para o corpo e para a alma. Sua morte se tornou o remédio eficaz para curar, perdoar, libertar e salvar o ser humano de todas as suas mazelas. Quanto mais intensa for a fome, ou seja, quanto maior for o desejo de uma pessoa em abraçar o reino de Deus, mais saciada ela será.